Primeiro a Morrer no Final traz uma mensagem parecida no contexto de último dia, né? Aproveitar o último dia, mas com uma mensagem central um tanto quanto diferente do livro anterior, o que particularmente me deixou um pouco receoso, eu acho que é a palavra mais certa. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê de eu achar que esse livro me decepcionou e não superou o anterior, o antecessor dele. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. O Primeiro a Morrer no Final foi lançado em 2022, também pela editora Intrínseca, é claro, e é do mesmo autor, né, óbvio, Adão Silveira. Esse livro também tem um casal LGBT, assim como o anterior, só que a linha do tempo, a narração dessa história acontece um pouco antes do lançamento da Central da Morte, né? E acompanha as últimas 24 horas do primeiro cara que recebe a ligação da Central da Morte dizendo que ele só tem 24 horas. Daí o título, eu pensei em colocar, não, daí o título Primeiro a Morrer no Final, só que não faz sentido o título. Mas pra frente eu vou explicar por quê. Eu estou sentindo uma treta! Dentre o nosso casal de personagens principais, a gente tem o Orion. O Orion é um jovem adulto, não é muito adolescente, mas também não é muito velho. Ele é órfão de pai e mãe. Ele perdeu os pais nos atentados das Torres Gêmeas. Então, se eu não me engano, esse livro, a linha do tempo dele é de 2000 e... Como é que é? Atentado das Torres Gêmeas foi em 2001. Então, esse livro é 2022. Deixa eu dar uma colinha. Não, desculpa. Deu uma colinha aqui. Na verdade, a história que se passa em 2010. Então, mas o contexto continua sendo o mesmo. É um rapaz, o Orion é um rapaz órfão, que perdeu os pais no atentado das Torres Gêmeas. Não só isso, o cara tem uma doença cardiológica, algum vírus, alguma coisa assim, não sei, que direto e reto ele tem problema de infarto, o coração dele para de bater do nada, né? Tem um monte de ziquezira, há anos ele tá... como é que fala? Tratando disso, esperando na fila de transplante. Mas ele, mesmo tendo perdido os pais, mesmo ele já ter esse negócio no coração, e por ele já ter esse negócio no coração há muito tempo, ele vê na Central da Morte como uma aliada, sabe? Eu acho que nesse contexto eu fiquei pensando que era meio mórbido, mas depois eu falei, gente, se eu tivesse uma doença do coração, onde porque o coração, querendo ou não, é um órgão muito vital, né? Óbvio, assim como o cérebro é um órgão vital. Então, se eu tivesse como receber uma ligação dizendo que eu vou morrer dentro de 24 horas, eu vou ficar tranquilo, porque se eu não receber, eu não vou morrer. Mas pelo outro lado, né, assim como o Orion pensa também, tem a questão do, beleza, eu não vou morrer, mas eu posso sofrer. Então ele fica meio que nessa dualidade em que querer receber a ligação da Central da Morte para já acabar com isso, mas também querendo viver, não querendo sofrer. A história dele, de vida dele é mais ou menos assim. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. E o outro personagem que a gente tem aqui já é totalmente diferente do Orion. É o Valentino. O Valentino é um rapaz bonitão, alto, modelo, né? Estilo modelo, mas sim modelo. Ele tá saindo como é que chama? Da Arizona, indo para Nova York. Inclusive o Orion também é de Nova York, né? Ele tá em busca de uma agência e tal. Ele até tinha fechado um contrato com uma agência e tal para poder fotografar lá e tal, porque ele quer seguir carreira de modelo. Então ele vai para Nova York. Ele tem uma irmã gêmea, a Scarlett, só que pela Scarlett precisar cobrir um evento, eu acho que é o evento da Central da Morte, que a Central da Morte começa a inaugurar em vários locais, em vários estados, né? Já que nos Estados Unidos são estados. Então ele fala para ela, não, deixa eu ir na frente, que aí eu já vejo como é que é a vizinhança, né? Como é que é o apartamento onde a gente vai ficar e tal.
Então ele vai e a irmã fica. Daí, tudo bem, daí ok. Ele não, o Orion já é cadastrado, né? Antes mesmo do lançamento da Central da Morte, ele já tinha feito o cadastro dele. Só que o Valentino não. O Valentino vem de uma família mais tradicional. Ele acaba sendo até expulso de casa por questões de homofobia, né? E não acredita tanto assim na Central da Morte. Só que há um eventozinho ali na... Como é que chama? Aqueles negócios cheios de... Gente, eu esqueci o nome. Eu não sou americano também, então não tenho obrigação de saber. Mas é aquele negócio lá nos Estados Unidos onde tem um monte de painel pra todo quanto é lugar, tem coisas assim pra se ver, tipo outdoor, só que tudo é eletrônico. Vocês vão saber o que eu tô falando. Então, nesse local aí, há o grande evento da Central da Morte, do lançamento da Central da Morte e tal. E o Valentino acaba se sentindo, por alguns motivos aí, né? Ele acaba se sentindo motivado a fazer o cadastro dele. E ele faz também. Então a gente tem essa premissa de qual dos dois é que vai morrer, qual dos dois, ou se os dois vão receber ligação ou não. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. Então nisso eu fiquei pensando, não, pela lógica, pelo nome do livro, né, seguindo a mesma linha do livro anterior, onde o título do livro era um grande de um spoiler, né? Pensei, não, então o Orion já tem problema no coração, e o Orion já tem essa perspectiva de parar de sofrer, né? Pensei, bom, o Orion é que vai receber a ligação da Central da Morte e o Valentino vai encontrar com ele, eles vão se relacionar, né? Ter um romancezinho e tal, e ele vai acompanhar o último dia do Orion. Mas em momentos eu ficava pensando assim, não, mas pera, o livro é o primeiro a morrer no final. Então nada me garante que os dois vão receber ligação e que um deles vai ser o primeiro a morrer no final. Ou que o Valentino é que fosse receber ligação e que iria morrer e o Orion não. Até então, pelo título, não dava me dando muita expectativa, não dava dando muita luz, não. Mas aí, quem recebe a ligação é o Valentino. E não o Orion, eu fiquei assim, ué, mas... hã? Porque... tá, é meio que um spoiler, mas não tão spoiler assim, mas é uma indignação minha mesmo, tá? Não, na verdade não é nem tanto spoiler assim, já que eu já falei que é o Valentino que morre. Mas isso você já vem nos primeiros capítulos, não é nem muito longe do livro não. O negócio é o seguinte, o problema todo que eu vi com o título é o seguinte, que eu não entendi o título do livro, na verdade o título é O Primeiro a Morrer no Final. Então o que você espera disso? De que durante o primeiro dia da Central da Morte, o primeiro cara a receber a primeira ligação vai ser o primeiro a morrer no final. Só que não, ele não é nem o primeiro a morrer no final, sabe? Há umas controvérsias aqui, que aí sim, se eu entrar muito em detalhes, eu vou estar dando spoiler. Mas ele não é o primeiro a morrer no final. Então eu pensei assim, gente, se fosse o primeiro a receber a ligação da Central da Morte, ok. Agora morrer no final? Que final? Que? Eu não entendi, eu fiquei assim... Não casou pra mim, não. Não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Então agora deixando essa parte do título do livro que não faz sentido de lado, vamos agora pensar, deixa eu falar agora pra vocês, na verdade, sobre o conteúdo do livro. Eu achei muito interessante o ponto, a delicadeza que o Adam Silveira trouxe de que, bom, eu vou trazer uma história onde os personagens se passam depois dos atentados das Torres Gêmeas. Então, deixa eu colocar aqui elementos sobre... Eu não falo de elementos sobre o terrorismo em si, mas sobre os sobreviventes. Ou sobre os filhos... Na verdade, sobre os filhos dos sobreviventes, né? No caso do Orion. O Orion, ele tem medo de avião. Então, assim, uma característica, eu acho que de todos os filhos e parentes de quem acabou sofrendo com isso. No caso, pela data, não se tem ainda o monumento já todo construído igualzinho a gente sabe que existe hoje em dia, né? Mas estava em construção. Mas o Orion evitava passar perto, ele não queria nem chegar lá, sabe? Então, trazendo pra gente essa visão da dor da pessoa que perdeu, estar no mesmo lugar. A questão também dele pensar muito de que... Como que eu posso colocar? Será... Ele fala, né, que a mãe dele sempre saía atrasada, que o pai dele nunca
estava no lugar na hora que ele precisava estar, né? Tem esse esquema. Então também na questão do filho pensar, não, mas será que os meus pais não estavam atrasados, no meio do caminho, um engarrafamento, que não sei o quê? Essa questão da esperança, sabe? De que pode ter acontecido alguma coisa ali, aqui, que poderia mudar a vida dos meus pais poderiam estar aqui comigo ainda, essa sensação, né? O Adam Silveira conseguiu trazer isso muito bem, muito enraizado no Orion, né? Já com relação ao Valentino, eu não diria que seria um contexto histórico, mas também num contexto de demonstrar o quão ruim a homofobia, principalmente dentro de casa, pode te corroer, sabe? Eu não vou falar muito porque não se é muito descrito, não se é muito discorrido isso no livro, na verdade. A atitude dos pais dele com relação a saber que o filho vai morrer, que o filho ligou para a Central da Morte e os pais são totalmente contra dessas coisas e tal. Ligou não, como é que é? Fez o cadastro na Central da Morte, né? Os pais serem totalmente contra e tal. Isso ficou muito pro final do livro e não foi muito desenvolvido, mas ainda assim merece nota. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas como eu disse, o contexto central do livro não é o casal. Assim como no primeiro Morrer no Final, é sobre aproveitar os últimos dias, os últimos dias não, as últimas horas e desenvolvimento do casal. Aqui tem desenvolvimento sim do casal, tem também aproveitar as últimas horas e tal, mas o contexto, eu acho que principal, o mais focal dessa história toda desse livro, é com relação à Central da Morte. Porque muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas não sabiam, nem continuam sabendo, né? Porque aqui também não falam, não. Mas como que eles conseguem fazer essas previsões? A relação aos funcionários também. Como foi o primeiro dia dos funcionários ligando para várias pessoas, dizendo para elas que elas só teriam 24 horas, né? Todo esse esquema e tal é bem mais desenvolvido nesse livro do que no anterior. O que tá ok, foi bem interessante. Principalmente no contexto que, particularmente, que foi que me pegou, foi no contexto médico. Porque na medicina tem aquele juramento lá que eles fazem, né? De Hipócrates, Hipófites, sei lá o quê. Mas que casa bem com o início da Central da Morte. Tem ali uma coisa, tipo assim, o cara não morreu. Mas se ele tá pra morrer naquele dia, eu vou gastar recursos pra tentar salvar a vida dele, sendo que ele já vai morrer? Ou ele poderia estar fazendo... Esse cara já vai morrer, então ele poderia estar fazendo o que para poder, no contexto médico, no contexto de saúde, para poder ajudar as outras pessoas? Eu não vou continuar falando não, senão ele dá um belo de um spoiler aqui. Mas acho que dá para entender mais ou menos por onde a linha do tempo tá indo, né? Eu não digo. Mas assim, pelo sim, pelo não, ele traz, do mesmo jeito que o primeiro livro, né? Questões sobre últimos momentos, despedidas, aquela questão do mesmo modo que tem no outro, de entrelaçamento de personagens, né? De momentos entre personagens e tal. Isso tudo traz no mesmo contexto do que o primeiro. E tava bem na cara, na verdade, quando eu soube de uma certa personagem que agora não lembro o nome dela, mas que é amiga do Orion, isso eu lembro, que é com relação ao aplicativo do primeiro amigo, sabe? Como é criado, como é que ela tem a ideia de criar o aplicativo do primeiro amigo, não, desculpa, do último amigo, né? Que é o mesmo aplicativo onde o Theo e o Matthew se conheceram em Os Dois Morrem no Final. Eu tô apontando pra cá porque o livro tá aqui, ó. Pera aí. O livro tá aqui, tô toda hora apontando pra cá porque o livro tá aqui do lado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas assim, eu esperava mais desse daqui. Eu esperava muito mais do Primeiro Morrer no Final. Ele é um livro ok. Mas na primeira parte do livro, eu já consegui imaginar tudo que ia acontecer até o final dele. E dito e feito. Foi exatamente a mesma coisa. Não mudou uma vírgula. Desde a criação do aplicativo,
desde quando os dois melhor, desde os dois se conheceram, não, mas desde quando o Valentino que recebeu a mensagem de que ele ia morrer e tal. Então, assim, não vou dizer que foi uma leitura arrastada, foi uma leitura ok, mas não me pegou, não me surpreendeu em nada, o que eu fiquei bastante decepcionado, justamente por comparação ao primeiro, que foi incrível, como eu disse no outro vídeo, né? Vou deixar linkado aqui em algum lugar. Mas o primeiro trouxe muitos elementos que só foram, tipo assim, não, eu sei que o autor fez isso, né? Tipo assim, ó, eu sei que você tá pensando nisso daqui toda hora, mas não é isso daqui, é isso daqui, essa aqui é a realidade, toma isso aqui na sua cara e pronto. Aqui não, aqui já desde da primeira parte, que eu acho que é isso aqui, ó, quer ver? Mais ou menos aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui na frente já é a primeira parte. Eu já sabia o que ia acontecer até o final. Eu falava assim, não, gente, não é possível. Aí quando já na segunda parte, estava no meio da segunda parte, eu falei, vai ser isso mesmo. Eu falei, bom, já estamos aqui mesmo, vamos continuar a ler. Então, pela questão de não me surpreender em nada, de já mostrar pra mim, assim, tipo assim, de bandeja, sabe, tudo que ia acontecer. Já na primeira parte, praticamente toda na primeira parte, eu não me liguei, não me aprendi muito a esse livro, não. Infelizmente, para mim, foi um pouco de decepção. Acabei fechando com 3,5 estrelas, que é uma nota que eu acho que foi bem razoável, bem suficiente, mas que, infelizmente, deixou muito a desejar. Já entendi agora. Então, assim, caso você queira ler esse livro para entender mais sobre a Central da Morte, como ela foi, que ela surgiu, até as hipóteses que as pessoas começaram a criar lá na época, né, para poder justificar essas questões de como eles sabiam quem que ia morrer, tudo mais, é interessante, eu recomendo assim a leitura. Agora, se você quer um casalzinho LGBT e tal, que não sei o que, eu te digo que o casal aqui é muito... sabe aquela coisa muito de adolescente? Assim, ele sabe que ele dá sinais, mas eu não sei se é sinais, que não sei o que. É meio morno, meio água com açúcar, mas tá ok, tá? Fica a dica aí, caso você queira. Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima. Que eu tô tentando lembrar aqui qual que é o próximo vídeo, mas eu não lembro, então não vai ter nem como eu dar um spoilerzinho, mas eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Sim, estou me tratando, estou buscando ser uma pessoa melhor. A soberba já não combina mais com o meu look, não visto mais esse look, então muito obrigada.